Olá, é muito bom estarmos aqui juntos novamente e compartilhar com você de algumas coisas assim tão preciosas da parte do Senhor. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de algo que faz parte da essência de Deus, sua excelência, e que o Senhor possa lhe fortalecer, abençoando em várias áreas da sua vida, a sua vida de comunhão com a igreja, sua vida de trabalho, sua vida devocional, a sua vida conjugal, em todos os sentidos. Nem todas as mensagens que nós ministramos lá na igreja nós temos gravado, mas nós separamos alguma coisa aqui especial para abençoar o seu coração. Já ingressando no ano de 2021, cremos que Ele deseja nos levar a um nível mais alto de fé, a um nível mais alto de excelência. Que Deus abençoe seu coração e que você seja enriquecido com a sua palavra. Ageu capítulo 2, nós vamos ler aqui no capítulo 1, Ageu capítulo 1, verso 7 até o verso 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Amado Deus, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra, que nós possamos estar sensíveis agora à voz do teu Espírito. Tira, Senhor, toda a distração da nossa mente. Também, Senhor, que nós não venhamos a julgar nada por conta daquilo que temos ouvido ou falado, mas que nós possamos ter o discernimento do Teu Espírito Santo para perceber o momento que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu fico assim, muito feliz com as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus está fazendo. E outras coisas, quando meus olhos batem assim, eu começo a ver a necessidade, aí sobe aquela preocupação, sobe aquela angústia de querer resolver alguma coisa e não conseguir. Aí daqui a pouco eu fiquei sabendo, aqui nossos irmãos me falaram, a semana passada tinha uma necessidade e graças a Deus o Senhor deu condições à igreja de poder prover por um fogão novo. Nós temos agora um fogão novo aqui para poder preparar as refeições, a alimentação, um fogão industrial, né? Não é um fogão comum. Agora tem só que vigiar para não queimar as coisas, porque o fogão é poderoso. Mas eu fico feliz de que as irmãs, né, principalmente que estão aí envolvidas nesse trabalho, vendo a necessidade, se mobilizaram para poder ter o fogão. Aí eu falei assim, a igreja vai prover, vai suprir, porque tudo vem da oferta e dos dízimos, da cooperação de cada irmão. Então, nada mais justo do que nesse momento a gente prover, porque isso faz parte da manutenção da casa do Senhor. E aí nós fizemos uma pesquisa e tal, junto com a irmã Mara, e conseguimos comprar um fogão. E ela falou assim, mas não se preocupe, pastor, porque nós vamos cobrir essa despesa, porque existem outras coisas, né, que nós temos visto aí que precisa ser provido nesse momento para suprir a necessidade da casa do Senhor. E elas, agora fiquei sabendo, da pouco eles me informaram que as ofertas que as irmãs reuniram já superou até o valor do fogão. Graças a Deus por isso. E vai poder então esse recurso, essa contribuição, essa oferta vai suprir outras necessidades que tem também a casa do Senhor. Mas a igreja
ela, como a irmã já colocou aqui, a igreja é o quê? É o templo? A igreja é o espaço? A igreja é o local? A igreja somos cada um de nós somos as pedras vivas do Senhor. E essas pedras vivas é o templo do Senhor, porque Deus habita dentro de nós. Você que tomou uma decisão para Jesus, você tem a marca do Espírito Santo sobre sua vida. E o Senhor pode usar poderosamente a sua vida para abençoar outras vidas, para alcançar muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, através da pessoa de Jesus, que age em nossas vidas para nos abençoar. Mas o que acontece? Às vezes nós ficamos pensando assim: não, nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa de Deus, então não há necessidade, de um templo, não há necessidade de um local para se reunir. Bom, isso passa pela cabeça de algumas pessoas, mas desta ideia derivam outras ideias, como por exemplo, existe às vezes alguma necessidade na casa do Senhor. Não, eu vou cuidar das minhas coisas primeiro, porque nós somos o templo, nós temos que se preocupar mais com aquilo que está lá dentro de nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual, e não dessas coisas materiais, Vocês observam que começam a derivar outras coisas, a partir de um pensamento equivocado, porque que Deus iria pedir a Moisés para levantar lá no deserto, no período da peregrinação do povo de Israel, porque Deus pediria a Israel para levantar uma tenda chamada tenda do tabernáculo. E não era uma tenda comum. Como que os irmãos imaginam que era a tenda do tabernáculo? Era uma tenda que, por fora, até ela não tinha uma aparência assim muito legal, mas ela tinha tábuas de acácia revestidas com ouro, tinha coisas maravilhosas, coisas preciosas, porque ali era o lugar de manifestação da glória de Deus. Você, cada um de nós, somos o templo de Deus, lugar de manifestação da glória de Deus. E às vezes da maneira como nós nos portamos, o lugar onde nós vivemos, ou o lugar onde nós habitamos, precisa sim tudo revelar a glória de Deus, a glória do Senhor. E por esta razão, no tempo onde Zorobabel havia retornado às terras de Judá, junto com alguns que tinham sido levados para o cativeiro, na época do cativeiro babilônico, já começavam a regressar do cativeiro, um período de ruína, de destruição, um período de sofrimento. E eles ali, quando estavam retornando, estava vendo sim o santuário em ruínas, porque tinha sido destruído pelos seus inimigos, havia sido destruído pela guerra, havia sido danificado ao longo daqueles 70 anos de cativeiro. Mas aqui eu quero, ainda dentro desse contexto, que os irmãos leiam aqui comigo o versículo, logo no início aqui do livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 2 em diante, diz aqui o texto para nós: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem.
Aquele que recebe salário, recebe como para colocá-lo numa bolsa furada. O que Deus está falando aqui aos filhos de Judá, especificamente, que tinham retornado do cativeiro? Eles estavam retornando de uma situação, vamos dizer assim, caótica. Tudo estava destruído. Jerusalém estava destruída. Jerusalém tinha sido queimada. As suas muralhas haviam sido destruídas. O templo estava em ruína. Mas à medida que eles retornavam, provavelmente rolava um pensamento desse. Cuidar da casa, talvez não com a teologia que hoje conhecemos, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu tenho assim quase que a certeza que nenhum deles ali em Israel pensava, não, eu não vou fazer nada pela casa do Senhor, porque eu sou o templo do Senhor. Eu acho que nem passava pela cabeça deles um pensamento desse. Por que eu chego a afirmar isso? Porque quando Jesus disse, vocês derrubem esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Eles não entenderam que Jesus estava falando era do templo, do seu corpo, o templo do Espírito Santo. Então eu creio que não passava pela cabeça dos judeus, como às vezes não passa pela cabeça de muitas pessoas, essa ideia de que o templo, né, nós somos o templo do Senhor. Mas a questão é que a casa do Senhor, ou o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus age, Deus opera, precisa refletir a glória de Deus. E nesse momento aqui, nesse ponto, o Senhor estava trazendo à memória deles o seguinte, o que Jesus falou lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É buscar a vontade dEle. É buscar engrandecer o seu nome através da sua vida, através dos seus bens, através do seu trabalho, através de tudo que você faz. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar a sua palavra, buscar o seu conselho antes de tomar decisões. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a gente estar com o nosso coração aberto, para quê? Para ouvir a sua voz e esperar a direção que Ele tem para nos dar. Porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para realizar na nossa vida. Deus tem o melhor para realizar na sua vida e na minha vida. E quando o povo de Israel estava lá, retornando do cativeiro, porém se preocupando apenas consigo mesmo, e a casa do Senhor estava em ruína, a cidade ainda não estava lá, né, muito legal, com as coisas que precisavam ser feitas, eles estavam plantando, recebendo recursos, mas era como se estivesse botando tudo numa bolsa furada, perdendo tudo. Amados, às vezes pouco nós temos falado sobre questão de dízimos e ofertas. É o mesmo princípio. Às vezes nós pensamos o seguinte: a obra de Deus por si só, ela se sustenta, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele vai sustentar a sua obra. Eu creio nisso em gênero, número e grau. Ou seja, eu creio sim que Deus é quem sustenta a sua obra, mas Ele faz através da minha vida, através da sua vida. Ele usa as nossas vidas. Muitas vezes o missionário está lá no campo, realizando o trabalho, como tem acontecido até com o nosso irmão, o pastor Salvador, em que teve um período, há 2 anos atrás, que o campo ficou desfavorável, nosso país passou por momentos difíceis financeiramente, muitas igrejas deixaram de mandar suas contribuições, as suas ofertas, para sustento dos missionários, e eu fiquei assim pensando, né? Como que o servo de Deus que está lá fazendo a obra, está no campo missionário, dando testemunho da palavra, vai poder sobreviver se não chegar a ajuda, se não chegar ao sustento? Ah, Deus vai prover. O apóstolo Tiago chega até a falar assim, que se você vê um necessitado chegar perto de você, e aí você diz para ele assim, que Deus o abençoe, e o despede,
O que você está fazendo? Você, na verdade, não está agindo como um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar. Porque Deus abençoa as nossas vidas através de outras vidas. E se não houver outras vidas para prover, o Senhor permanece fiel e Ele vai ajudar de alguma forma. Como aconteceu, teve uma época que Ele mandou corvos para alimentar o profeta. Ele levantou uma viúva pobre para sustentar um profeta. Ela não tinha nem recursos. E quando o profeta chegou na casa desta viúva, o profeta chegou assim: prepara para mim um pouquinho, um bolo para eu comer. E ela falou assim: olha, eu só tenho aqui um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou preparar para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais o que comer. Sabe o que o profeta disse? Pela palavra de Deus: vai, prepara o bolo para mim, porque não faltará o azeite da botija e não faltará a farinha na panela. E o que aconteceu? O Senhor foi multiplicando, e aquilo deu para muitos e muitos dias. É a provisão do Senhor. O Senhor faz assim as coisas acontecer, seja de longe ou de perto, o Senhor provê. Mas quando nós paramos para pensar sobre isso daqui, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é estar com o nosso coração aberto para realmente colocar o reino de Deus no primeiro lugar. Porque quem deve estar no trono é Jesus. Quem deve estar em primeiro lugar é o Senhor. Quem deve estar em primeiro lugar nas nossas decisões, em tudo, é o Espírito de Deus. Nós precisamos deixar Ele agir na nossa vida, porque se nós o fazemos, você pode ficar certo que Ele vai acrescentar todas as demais coisas. Tudo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então o profeta chegou e disse para os israelitas: vocês estão vendo aí a casa em ruína? Quando aconteceu aí esses incidentes aqui desse período agora da pandemia, de problemas que nós tivemos aqui no santuário, no templo do Senhor, eu comecei a observar, né, a falta de manutenção tem causado muitos desconfortos para nós. Mas graças a Deus, o Senhor tem levantado de alguma forma recursos e tem levantado pessoas para ajudar a obra do Senhor. Mas eu estava aqui pensando comigo, como tem sido difícil em dados momentos nós despertarmos para esta realidade. Como eu já falei aqui muitas vezes, eu fico triste quando eu olho para a fachada da igreja e vejo tijolos expostos. A obra é inacabada. Mas isso é aquela questão, né? Fica assim, a gente fala e fica só em palavras. E amados, nós precisamos tomar atitude efetiva, segundo aquilo que Deus tem colocado como propósito para as nossas vidas. Então, eu fui assim tão abalado nesses dias, que Deus falou forte comigo. Enquanto você está preocupado com algumas coisas, a minha casa está em ruína. Eu falei assim: meu Deus, me perdoa, Senhor. Porque tudo na nossa vida precisa exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Deus nos coloca, irmãos, muitas vezes numa comunidade simples, pobre, com muitas dificuldades, mas não significa que nós não possamos dar o melhor para Deus em cima de onde nós estamos. A gente pode morar, me perdoa assim o termo da palavra, morar numa favela, isso não é desonra nenhuma. Agora, se nós, na nossa vida, nós tivermos a essência de Deus e realizar o melhor de Deus,
o lugar não vai parecer uma favela, no sentido ruim da palavra, né? Quando as pessoas falam assim, uma favela, falam um lugar assim desorganizado, desarrumado, um lugar assim sujo. E quantas vezes nós olhamos as coisas perto da gente, que precisa ser trabalhado, precisa ser feito alguma coisa, e a gente vai deixando passar, porque nós já estamos acostumados com aquilo. Eu quero chamar aqui a atenção de uma palavra que o Senhor, Jesus disse, quando ele estava andando aqui, falando com as pessoas. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Quando Deus fala conosco a sua palavra, Ele está querendo fazer com que nós sejamos transformados e através da nossa vida nós possamos manifestar a sua glória ao mundo. É evidente que o Senhor está muito preocupado com o que se passa lá dentro do nosso interior, porque não adianta absolutamente coisa alguma você está bonitinho para o lado de fora, mas por dentro ser um sepulcro caiado, como foi o caso de muitas autoridades na época em que Jesus estava pregando a sua palavra. Porque a aparência pode mostrar uma fachada simplesmente. Na escola bíblica dominical desta manhã, nós abordamos sobre temperamentos, e ali nós mostramos a diferença entre temperamento, caráter e personalidade. E entre caráter e personalidade há uma sutil diferença, que eu não vou falar aqui para você poder estudar a escola bíblica dominical dessa manhã. Aí você vai lá ler e você vai ver lá qual é a diferença entre caráter e personalidade. Então Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Pastor, mas ser perfeito como assim? Aí já está, né? Você já está pensando assim, aquele lado perfeccionista do temperamento, né? E tal. Tem essas coisas assim. Mas eu estou falando aqui, amados, de excelência. Eu estou falando aqui de algo que é da essência do Senhor. Deus é amor. E dentro dessa essência de amor, vamos olhar agora o contexto dessa passagem bíblica. Porque às vezes nós falamos assim, você deve amar o seu próximo, você deve amar o seu irmão, você deve amar aquelas pessoas que estão aí passando por você. Aí alguém chegou até a perguntar para Jesus, mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela parábola, né, do próximo. Mostrou lá o sacerdote passando e uma pessoa necessitada, ele não fez nada. Passou o levita, e o levita não fez nada. Passou um samaritano. O samaritano, só para nós entendermos, para quem ainda não sabe, o samaritano era para os judeus algo assim repugnante. Era algo assim como uma pessoa nojenta, uma pessoa abominável, porque eles tinham uma cultura contaminada, diferente dos demais judeus, dos demais israelitas. Então eles eram considerados assim uma pessoa assim, meio assim repugnante. Mas foi uma pessoa repugnante que demonstrou que aquela pessoa caída ali era o próximo dele, e agiu e ajudou aquela pessoa. Então Jesus aqui nesse contexto, ele nos fala, quando ele fala que sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai, dentro desse contexto ele está falando sobre a essência do amor. Então ele diz aqui nos versículos anteriores, versículo 43 a 47, vamos examinar. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito
como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Os irmãos estão percebendo o que o Senhor está nos convidando? O convite que o Senhor está nos fazendo é para nós subirmos um degrau a mais, para nós termos como alvo a excelência de Deus, para que nós sejamos como aqui Jesus, nessa passagem ele fala aqui, para que verdadeiramente sejais filhos do seu Pai Celestial. Está escrito aqui, ó. Venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Quando falaram a respeito, quando os judeus estavam falando com Jesus, e ali alguns discutindo com ele, ele falou assim: vocês estão ouvindo essas coisas, mas vocês não entendem, porque vocês são filhos do diabo. Foi pesado, né, o que Jesus disse. Aí ele disse: não, nós somos filhos de Abraão. Aí o que Jesus respondeu? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Se nós somos filhos do nosso Pai Celeste, nós vamos amar com seu amor, nós vamos cuidar como Ele cuida de nós. Ontem eu estava ouvindo um pastor dizer o seguinte, que nós, homens, temos uma responsabilidade maior do que as mulheres no que diz respeito ao relacionamento conjugal. Aí eu falei assim, aí vem. Aí o pastor diz o seguinte: porque está escrito que o marido deve amar a sua esposa como Jesus ama a sua igreja. Isso significa, ele precisa chegar ao ponto de dar a sua vida por ela. Aí eu falei assim, é verdade. O Senhor tem dado algo de responsabilidade para nós. E agora falando dentro do contexto geral, a responsabilidade é que nós sejamos efetivamente filhos do nosso Pai. E por causa disso, o Senhor olha as questões que às vezes nós não damos muita importância, e Ele se importa, e Ele fala com a igreja, e Ele fala com o seu povo, Ele falou com a nação de Israel. Nós, irmãos, estamos aqui agora de maneira muito prática e objetiva. Nós vamos fazer as mudanças que precisam ser feitas no santuário. Nós já começamos. Se você depois for ali na frente, você vai ver que toda essa fachada aqui já está com o emposto na parede. E se Deus assim permitir, e nos der forças, e cada um dos irmãos forem fiéis e tiverem esta visão, antes do Natal nós teremos toda a nossa fachada já empossada e pintada para a glória do Senhor. Porque tudo deve ser para engrandecimento do nome do Senhor. Eu fico muito aborrecido, eu não vou falar triste não, eu fico muito aborrecido quando alguém chega e bota num carro, cai e dá uns pedaços, um cacareco velho com aquele slogan assim: foi Deus que me deu. Me desculpa, mas provavelmente o que Deus te deu, o diabo já roubou há muito tempo. Teve uma vez que eu trabalhando, num determinado lugar, um atendimento, me entra uma pessoa, um pedinte, e chegou assim, foi andando, indo em cada mesa, e quando ele chegou na minha mesa, eu estava indo no atendimento daquela empresa, ele chegou para mim, alguém deve ter falado para ele que eu sou servo de Deus, que eu creio, sou temente a Deus. Talvez alguém já tenha até falado assim: vai na mesa daquele lá, que aquele lá é pastor. Pode ser. Aí chegou lá, sentou na minha mesa e falou assim: olha só, senhor, eu estou aqui para lhe pedir uma ajuda. Ele tirou assim da sua carteira, abriu e mostrou a carteirinha de membro de uma igreja.
Eu sou membro da igreja tal, não sei o quê, mas eu estou passando por necessidade, eu estou aqui para pedir uma ajuda para o Senhor e tal, porque eu estou com minha família está passando isso. Aí começou a contar a história dele. Aí eu virei para ele e falei assim: o senhor devia ter vergonha na cara de vir aqui como servo de Deus, se apresentando para essas pessoas aqui que talvez nem conheça Deus, e você vir em nome do Evangelho dizendo que o seu Deus não está suprindo a sua necessidade. Você devia ter vergonha na cara, porque você está envergonhando o Evangelho dessa forma. Você deve fazer o seguinte: você deve orar, deve buscar o Senhor e deve compartilhar com a sua igreja, compartilhar com o seu pastor, compartilhar com seus irmãos a sua necessidade, porque a igreja do Senhor pode ajudar e prover sim a sua necessidade. Agora, o que você está fazendo em nome do Evangelho é vergonhoso. Você não deve sair por aí mostrando a sua carteirinha de membro de uma igreja tal e em nome de Deus está pedindo ajuda para as pessoas, porque está escrito na palavra: o justo não mendigará o pão. Você pode crer nisso. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que envergonham o Evangelho, que envergonham o nome do Senhor. E nós, irmãos, precisamos saber o seguinte: se de alguma maneira nós não estamos honrando a Deus, porque nós tratamos como, isso é uma coisa aparente, isso é uma coisa material, isso não tem importância. Tem importância sim, porque se envergonha o nome do Senhor, o Senhor vai requerer de nós, o Senhor vai cobrar da gente. E ali, quando diz aqui, né, o texto, eu quero agora concluir essa reflexão com os irmãos, indo lá para Malaquias, né, um texto que a gente, às vezes assim, não dá muito valor, dá muita importância a isso, mas eu vou agora, nesse momento, tocar nesse assunto. Malaquias, no capítulo 3, no verso 8 em diante, diz o seguinte: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as janelas, as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardar. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí há pessoas que falam assim: não, entregar dízimo, isso aí é para a mão do pastor. É isso que a gente ouve, né? Amados, os dízimos e as ofertas são para a manutenção da obra de Deus. Eu fico assim muito feliz. A igreja tirou das suas ofertas, tendo essa necessidade. Vocês estão vendo, né? Quanta obra que precisa ser realizada. A igreja do Senhor ajuda o missionário. A igreja do Senhor ajuda as necessidades, muitas vezes, pessoais, de famílias. Nós não ficamos aqui trazendo um relatório, nós fizemos ajuda disso, fizemos ajuda daquilo, porque a Bíblia fala que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas nós estamos realizando e cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí nós precisávamos de um fogão. Graças a Deus por sua fidelidade, porque a igreja pôde comprar um fogão. E comprou um fogão à vista. Graças a Deus, louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Comprou à vista. E as irmãs, né? Essas formiguinhas que gostam de trabalhar, gosta daquela música que tem aí, a formiguinha trabalha, né? É uma música muito interessante. As irmãs, que nem umas formiguinhas, já proveram, já supriram até mais do que o valor do fogão. Para poder suprir as outras necessidades da casa do Senhor. E isso glorifica o nome do Senhor. Porque Deus diz aqui:
Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida bênção tal, que vai ter tanto que você não vai ter lugar nem para colocar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu, assim, tenho muitos testemunhos de pessoas com que nós nos relacionamos, né? A nossa irmã, a mãe da irmã Edna, nos falava, né? Uma senhora com poucos recursos, sempre, né, foi fiel ali naqueles pouquinhos que ela recebia e conseguiu ajudar tantos filhos e netos e bisnetos, e a gente vê que o Senhor ia multiplicando tudo que ela estava fazendo, por causa da sua fidelidade para com as coisas de Deus. Irmãos, faça a prova do Senhor, honre a Deus com os seus bens, e vão se encher os seus celeiros daquilo que você mais precisa. Separe aquilo que é para Deus, para honrar o Senhor, porque a obra do Senhor precisa sim dos recursos, e Deus envia os recursos, é através de mim, através de você, é através das nossas vidas. Então, se você, assim como ali Israel, naquele tempo, foi um tempo de dificuldade? Foi um tempo que alguns estavam até dizendo, né, diz lá no livro de Ageu, aqui no capítulo 1 do livro de Ageu, no versículo 12 em diante: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta. E sabe o que eles fizeram? Colocaram a mão na massa. Foi um tempo difícil. Já os profetas, como foi o profeta Daniel, ele já tinha profetizado que os tempos seriam de reconstrução, seriam trabalhosos, seriam tempos difíceis. Mas eles se esforçaram. Os inimigos se levantaram para tentar impedir de que eles levantassem novamente o santuário, levantassem o templo. Deus, irmãos, tem muitas coisas ainda para fazer. E eles aí naquela época diziam assim: não é tempo de restaurar a casa do Senhor, deixa nós construirmos aí as nossas coisas, nós estamos em tanta ruína. Talvez alguém esteja pensando, né? Nós estamos aí em pandemia, está o coronavírus aí destruindo pessoas, mas a obra do Senhor não para, irmãos. As vidas precisam sim de estar juntas, caminhando, sendo fortalecidas. Ainda há pouco nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Adriana, veio aqui, estava com o seu coração abatido, mas através de um grupo de oração e de uma reunião abençoada, Deus renovou a sua fé, fortaleceu o seu coração e saiu daqui abençoado. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor com o nosso corpo doente, enfermo, destruído, abatido, e saímos daqui curados, renovados, abençoados, porque Deus ainda está trabalhando no meio da igreja, Deus está fazendo a sua obra, e Deus quer dizer o seguinte: Ele está voltando e vai encontrar uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem defeito, e isso envolve em todos os sentidos, envolve na vida pessoal, na vida íntima, particular, a vida de santidade na presença de Deus, mas uma igreja avivada, abençoada, cheia do poder do Espírito Santo, e que está manifestando a sua glória para o mundo, está realizando a sua obra. Vamos estar agora passando aqui, fazendo algo novo, transmitindo os nossos cultos online, e tudo isso é novidade, mas o Senhor está com a igreja. Hoje até um aparelho de celular como esse está aqui, é instrumento para nós fazermos a obra do Senhor. Uma vez eu vi um homem de Deus dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, ele tinha pouquíssimos recursos para ele fazer a obra do Senhor, mas em 2 anos ele alcançou toda a Ásia. E sabe o que ele tinha? Papiros, pergaminhos, papéis, aonde ele pedia alguém para escrever para ele, porque ele estava preso, e aquelas cartas foi chegando nas igrejas, e hoje o Evangelho chegou até nós. Mas hoje, irmãos, nós temos mais do que papel e caneta. Nós temos a internet, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos tantos instrumentos que nós podemos fazer a palavra do Senhor chegar em tantos lugares. E o que nós estamos fazendo? Em apenas 2 anos,
Apóstolo Paulo alcançou toda a Ásia. E nós, amados, através desse instrumento, nós podemos sim dar testemunho de que Deus é fiel e poderoso, e Ele vai continuar operando maravilhas, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Até mesmo nas transmissões que nós fazemos, nós ficamos às vezes penalizados com a dificuldade da conexão, a internet não funciona adequadamente em muitos lugares, mas independente disso, nós vamos deixar as coisas gravadas, a palavra de alguma forma vai chegar naquele lugar que precisa chegar, e o nome de Jesus vai ser exaltado, porque mesmo que as coisas fiquem difíceis, hão de saber que há um profeta ainda nos dias de hoje, proclamando e testemunhando da fidelidade de Jesus. E nós precisamos sim dar testemunho, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então vamos fazer o melhor, vamos seguir aquela palavra que Jesus disse, né? Ser perfeito como nosso Pai é perfeito. Ou seja, vamos buscar a excelência do nosso Deus, vamos fazer o melhor para o Senhor, e não oferecer qualquer coisa para Deus, mas vamos fazer o melhor, porque eu sei e eu tenho certeza que Deus vai encher as suas mãos das bênçãos, vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos, vai abençoar a sua alma, vai renovar suas forças, vai abençoar o seu coração e vai nos fazer triunfar. Vamos orar nesse momento, irmãos? Vamos pedir ao Senhor agora a graça de Deus, vamos pedir para que Ele nos unja com sabedoria. Você que está aqui participando com a gente, fica de pé agora, vamos orar ao Senhor. Deus está contigo, Deus está com você. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor fala o nosso coração. Obrigado porque nós somos fortalecidos através da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, os momentos quando nós nos importamos mais com as nossas coisas do que com as coisas do Teu reino. Nós entendemos pela Tua palavra que devemos colocar sim em primeiro lugar o Senhor e o Seu reino, a Sua palavra, as coisas que são concernentes ao Teu reino, porque assim o Senhor vai acrescentar tudo mais que é necessário. Nós estamos aqui, Senhor, para nos render ao Senhor e para dizer: Tu és o nosso ajudador. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa as nossas faltas. Nós colocamos nossa vida no Teu altar. Conta conosco, ó Deus, e faz de nós instrumentos para a exaltação do Teu nome. Abençoa essas vidas que estão aqui ligadas nesse momento, ó Deus, unidas pelo Teu Espírito Santo. Que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja próspero, que o Senhor continue enviando os Teus anjos diante de nós, preparando o caminho, tirando os obstáculos, quebrando os grilhões, desfazendo todos os intentos do diabo, porque ele já foi vencido pelo sangue de Jesus. Está escrito que o inimigo está debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada absolutamente nos causará dano. É o Senhor que é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso ajudador, e o Senhor peleja por nós. Bendito seja Teu nome. Nós assim colocamos nossa vida no Teu altar, submetemos também a vida da nossa família, submetemos, Senhor, os nossos negócios, submetemos, Senhor, a nossa caminhada, submetemos as nossas decisões, tudo colocamos no altar do Senhor. Nós assim oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Fico muito feliz de poder estar aqui nessa ocasião e poder servir ao Senhor, servir ao reino de Deus. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem também recebido, se você gostou, e deixe o seu like, porque isso vai incentivar outras pessoas também a poder receber essa mensagem e compartilhar com outros. Deixamos aqui alguns links de vídeos do nosso canal para que você também possa compartilhar e assistir e ser edificado. Deus abençoe seu coração e você inicie o ano de 2021 cheio da graça do Senhor e no nível mais alto de excelência.